Finalmente a Europa é azul. Após mais de 130 anos de existência, o Manchester City conquistou o continente, se tornando campeão da UEFA Champions League. E neste vídeo, eu vou te mostrar um resumo da trajetória do City, que saiu do fundo do futebol na Inglaterra até o maior título entre clubes do mundo. Para começar, temos que voltar há muito tempo atrás, mais precisamente em 1880, quando nos fundos de uma igreja na cidade de Manchester, na Inglaterra, o City foi criado, primeiramente com o nome de FC Marks. Mais tarde, o nome foi mudado para Hardwick Association FC, e finalmente, depois de algumas outras mudanças, em 1894, finalmente foi colocado o nome Manchester City. Com apenas 10 anos de existência, os Citizens conquistaram seu primeiro título importante, a Copa da Inglaterra de 1904. 20 anos se passaram e na temporada de 33 e 34 veio mais uma conquista da Copa da Inglaterra. Na temporada de 37, foi a vez do Manchester ganhar o seu primeiro título inglês. Novamente, quase 20 anos depois, em 1956, foi a vez de conquistar a terceira Copa da Inglaterra. E o último ano de títulos do Manchester City foi a temporada de 67 e 68, quando eles conquistaram a Copa da Inglaterra e o Campeonato Inglês. Porém, tudo mudaria para pior na virada dos anos 60 para os 70. A partir daí, o clube viveu períodos sombrios. Neste período, o City disputou a segunda divisão inglesa por 4 vezes, chegando ao fundo do poço na temporada de 98 e 99, no pior momento de sua história, ao ser rebaixado para a terceira divisão nacional. O City virou piada por todo o país, principalmente para os seus eternos rivais, o Manchester United, que viviam seus melhores momentos, empilhando troféus. As décadas de sofrimento de segunda e terceira divisão começaram a mudar a partir do ano de 2007, quando um tailandês cheio da grana, chamado Thaksin Shinawatra, comprou 75% do clube e começou um pesado investimento. Porém, apenas um ano mais tarde, Shinawatra teve problemas com a justiça inglesa e foi obrigado a vender o City. Quem comprou foi o grupo Abu Dhabi United, também conhecido como City Football Group. Eles pagaram cerca de 200 milhões de euros pelo clube. Desde então, o dinheiro deixou de ser problema no time inglês, e o investimento passou a ser cada vez maior. Os objetivos mudaram. O clube, que possuía até então 2 campeonatos ingleses em mais de um século de história, passou a empilhar troféus. Apenas falando de Premier League, o City levou as temporadas de 2011 e 12, 13 e 14, 17 e 18, 18 e 19, 20 e 21, 21 e 22 e 22 e 23. Já são 7 títulos dos últimos 12 disputados. O Manchester então começou a sonhar com o maior título de clubes do mundo, a Champions League. Mas a primeira vez que o clube disputou o torneio europeu foi há muito tempo, na vitoriosa temporada de 1968. Naquela época, apenas os campeões nacionais participavam do torneio, que se chamava Taça dos Campeões Europeus. A competição já começava com mata-mata, uma fase anterior às oitavas, chamada 16avos de final. O City, campeão inglês, enfrentou o Fenerbahçe, então campeão turco. E os ingleses, apesar do favoritismo, conseguiram passar a vergonha de serem eliminados logo no início. Com a decadência que o clube sofreu durante o restante do século XX, eles ficaram décadas sem disputar o torneio novamente. 43 anos se passaram até que o novo rico inglês voltasse à Champions League, já na recente temporada de 2011. Agora, com fase de grupos, o Manchester pegou um grupo forte, que contava com Napoli, Vila Real e o poderoso Bayern de Munique. O elenco, que contava com nomes como Davi Silva, Agüero e Yaya Touré, até que lutou, mas não conseguiu passar de fase, terminando em terceiro lugar. A mudança de patamar financeiro fez com que o clube passasse a disputar todas as próximas edições da Champions League. Na temporada seguinte, em 2012, o clube caiu em um grupo fortíssimo, com o Ajax e os gigantes Borussia Dortmund e Real Madrid. Neste verdadeiro grupo da morte, o City não teve chances e terminou na última posição, novamente sem chegar às oitavas de final. Mais uma temporada se passou e em 2013 finalmente avançaram de fase. Seu grupo contava com CSKA Moscou, Viktoria Pilsen e Bayern de Munique. E os ingleses passaram na segunda posição. Nas oitavas de final pela primeira vez, eles enfrentaram nada mais nada menos que o Barcelona, de Messi, Iniesta e Dani Alves. O City foi eliminado com 2 derrotas.
Em 2014, a história se repetiu quase que de forma idêntica, a começar pelo grupo, que foi quase igual ao anterior, com CSKA Moscou, Bayern de Munique e a Roma. Mais uma vez o City passou para as oitavas de final, e adivinha, pegou novamente o Barcelona. Desta vez mais forte ainda, com Messi, Neymar e Suárez. Outra vez os catalães venceram as duas partidas, eliminando o Manchester. Na Champions de 2015, o City se classificou em primeiro de seu grupo e teve mais sorte, pois nas oitavas de final pegou o Dinamo de Kiev. Assim, pela primeira vez na história, eles chegaram às quartas de final. Nesta fase, a disputa foi com outro emergente europeu, o PSG, e após 2 jogos bem disputados, um golaço de De Bruyne definiu para os ingleses, que quebrava mais uma marca, chegando pela primeira vez às semifinais da Champions. Apesar do feito histórico, o adversário era o maior clube da Europa, o Real Madrid. E o City foi até valente, mas a derrota por 1-0 acabou adiando mais uma vez o sonho inglês. Esta era a primeira vez que o City conseguia ficar entre os 4 principais clubes do continente. Isto fez com que o clube percebesse que dava para sonhar com o título, por isso resolveram trazer um dos maiores técnicos da história, Pep Guardiola, bicampeão da Champions League com o Barcelona. Na sua primeira temporada, em 2016, o time passou bem pela fase de grupos, mas conseguiu ser eliminado nas oitavas de final pelo modesto Mônaco da França. Na temporada de 17-18, o City eliminou o Basel nas oitavas de final. E nas quartas proporcionaram um grande clássico inglês, contra o Liverpool, porém não tiveram chance, foram massacrados por Salah e companhia. Mais uma eliminação para conta. A temporada de 2018 e 19 foi incrível para o Manchester. Eles não conquistaram apenas a tríplice coroa, e sim a quádrupla, conquistando a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra. Na Champions League, em busca da 5ª coroa, eles passaram pela fase de grupos e nas oitavas de final massacraram o Schalke 04 com um placar agregado de 10-2. Nas quartas de final, mais uma vez ocorreu um clássico inglês, desta vez contra o Tottenham. Apesar de bem disputado, com um placar que terminou 4-4 após 2 partidas, o City acabou sendo eliminado pelo critério de gol fora de casa. 2019 guardava mais surpresas. Como de costume, o clube passou tranquilamente pela fase de grupos e nas oitavas de final conseguiu o feito de, pela primeira vez, eliminar o poderoso Real Madrid. Com a moral elevada, chegaram às quartas de finais confiantes, contra o não tão perigoso Lyon da França. Mas, por incrível que pareça, eles conseguiram ser eliminados pelos franceses. Em 2020 e 2021, algo histórico ocorreu. Nas oitavas de final, o City passou tranquilamente pelo Borussia Mönchengladbach. Nas quartas de final, eliminaram o Borussia famoso, o Dortmund, chegando pela 2ª vez na história às semifinais, contra o outro bilionário da Europa, o PSG de Neymar e Mbappé. E o City os eliminou com um placar agregado de 4-1. Esta era a primeira vez que o Manchester chegava a uma decisão de Champions League, e a final foi contra o também inglês Chelsea. Um único gol de Havertz, aos 43 minutos, acabou com o sonho dos Citizens. Apesar da ressaca da perda do título, no torneio seguinte em 21-22, o City mais uma vez fez uma grande campanha, eliminando facilmente o Sporting de Portugal nas oitavas de final, e depois passando pelo Atlético de Madrid nas quartas. Já nas semifinais, proporcionaram um dos jogos mais históricos da Champions League, contra o grande Real Madrid. Na primeira partida, o City venceu o Real Madrid por 4-3. Já no segundo jogo, no Santiago Bernabéu, na Espanha, Mahrez marcou aos 28 do segundo tempo, abrindo o placar de 1-0 para os ingleses. Nessa altura do jogo, o City vencia o Real Madrid por 5-3 no agregado. Porém, quando tudo parecia decidido a favor dos ingleses, em uma noite de puro Real Madrid e de muita inspiração do brasileiro Rodrigo, aos 44 do segundo tempo, Rodrigo empatou o jogo. Apenas 1 minuto depois, novamente Rodrigo virou a partida para o Real, deixando tudo igual no placar geral. Como se não bastasse, no último minuto dos acréscimos, aos 50 do segundo tempo, Benzema converteu um pênalti. E em apenas 6 minutos, os espanhóis marcaram 3 gols, acabando mais uma vez com o sonho dos ingleses. Por fim, vamos falar da temporada 2022 e 23.
Tudo começou com as contratações, principalmente a de um garoto norueguês, Haaland, um dos maiores atacantes da atualidade. Vindo do Borussia Dortmund, o cometa Haaland possui números incríveis, com média de gols que às vezes superam o número de partidas, como por exemplo na Champions League, onde marcou 12 gols em 11 jogos. Por falar em Champions, vamos para o torneio do título, que começou com o City se classificando tranquilamente em primeiro lugar de seu grupo. Na fase oitavas de final, eles passaram por cima do RB Leipzig. Já nas quartas de final, foi a vez de despachar o grande Bayern. Classificado para as semifinais, outra vez o adversário era o Real Madrid. A primeira partida foi na Espanha e depois de um jogo bem disputado, terminou em 1-1. Porém, no jogo de volta na Inglaterra, o City atropelou os espanhóis e venceu por 4-0. Assim, o Manchester City chegava mais uma vez à final da Champions League. O adversário desta vez foi a tradicional Internazionale da Itália, tricampeã continental. A final foi marcada para o Estádio Olímpico de Istambul, na Turquia, e o jogo foi bem disputado, com a Inter tendo a iniciativa em muitos momentos da partida. Ainda no primeiro tempo, De Bruyne precisou ser substituído, dando lugar para Phil Foden. No segundo tempo, o goleiro brasileiro Ederson brilhou com grandes defesas a favor do City. E finalmente, aos 22 do segundo tempo, coube a Rodri a honra de abrir o placar para o Manchester. E assim o jogo seguiu, até que a 3 minutos para o fim da partida, Ederson defendeu uma bela cabeçada de Lukaku. E por fim, no último lance da partida, mais uma vez o goleiro brasileiro conseguiu um milagre, uma defesa que valeu a taça, pois imediatamente depois, o jogo foi encerrado. O Manchester City, depois de mais de 120 anos de existência, de jogar uma terceira divisão inglesa e de passar por uma incrível reconstrução, finalmente conquistou pela primeira vez em sua história o maior torneio de clubes do mundo. O City é campeão da UEFA Champions League. Então, pessoal, vocês estavam torcendo para o City nesta final? Vocês queriam ver o título inédito ou vocês estavam torcendo para a Inter? E como eu sempre digo, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para a gente chegar a 10 mil inscritos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.